Eu sou Leandro Viana e eu já peço desculpas pelo atraso da análise desse episódio 6 de Pluribus, mas eu estava aqui na CCXP cobrindo o evento. Todos os detalhes estão lá no nosso Instagram e vai ter muitos brindes exclusivos para os membros do Clube Nerdverso, tá? Mas, falando aqui de Pluribus, eu não entendo porque as pessoas reclamam e reclamam, falam que a história tá indo devagar demais. Porque pra mim, pra eu, Leandro aqui, o ritmo tá perfeito. Se todas as perguntas fossem respondidas na hora, a série ia perder a graça. E na minha visão, estamos vendo algo no estilo The Leftovers, onde as consequências são mais importantes do que a causa. Mas enfim, sem enrolação, aumenta o volume porque depois da vinheta eu vou falar aqui do paraguaio, daquela frequência de rádio e que essa mente coletiva é diabólica. Ela tem sim como tirar as células troncos da Carol. Sim, eu vou te falar como vai ser, então bora lá! Sejam bem-vindos ao Nerdverso e acertamos a teoria em partes, né, do ingrediente secreto do leitinho. No episódio passado eu falei que poderia ser corpo humano triturado ou apenas o cérebro. Ganhou a primeira opção e foi explicado o motivo da Carol não entender muito bem ali o que tinha visto debaixo da lona. Porque as partes dos corpos ali decepadas estavam embaladas a vácuo e demorou alguns segundinhos para Carol se ligar no que era. Aliás, parabéns pro pessoal que comentou que o título PDH era Proteína Derivada de Humanos. A audiência do Nerdverso é genial, vocês são ótimos detetives. E com isso a Carol vai para Las Vegas para falar com o Sr. Kumba Diabaté. E é ousado da parte do Vince Gilligan fazer essa sequência parodiando James Bond, Cassino Royale, onde a gente sabe que é tudo uma mentirada. Ninguém no cassino corre riscos, né? Então todos são marionetes tentando agradar o Kumba. E no momento que ele sai da sala, eu me senti vendo Westworld, é bizarro. Parece que apertaram um botão e todo mundo entrou no modo automático saindo do personagem. Isso é assustador. E novamente, vou aplaudir Pluribus por entregar as participações mais aleatórias do ano. John Cena sendo o garoto propaganda para apresentar os motivos da mente coletiva se alimentar dos restos humanos. Isso é algo que eu falei semana passada, né? É uma das poucas fontes de proteínas que estão disponíveis para a colmeia se alimentar, já que eles não podem ferir nenhum outro ser vivo. E isso se expande até para algo assim, tirar uma fruta de uma árvore, né? É um crime na cultura do vírus alienígena isso. Eu já falo mais sobre as maçãs, tá? Tem uma teoria ótima. Aliás, o vídeo do John Cena ali, terminando com a frase, a gente só precisa de um pouco de espaço, nossa, me quebrou total, tá? Eu adoro o timing cômico de Pluribus. Mas a série também tem os seus momentos tristes, tá? Porque eu fiquei mal pela Carol, me pegou demais saber que só sobrou um grupo de 11 pessoas nesse fim do mundo e ela foi excluída. Então aquela cena no banheiro, né, é um banho de água fria, eu fiquei mal porque, devem existir muitos casos, relatos de pessoas que são isoladas e precisam ali enfrentar as dificuldades sozinhas, essa dor sozinhas. Eu acho que todo mundo em algum momento passou por isso, de ter que estar sozinho de verdade, né, que é indesejado em algum lugar, em um grupo. Então eu acredito que a Carol vai dar o braço a torcer e ela vai pedir para Zouja voltar. Ela vai se sentir muito solitária. E para esse pensamento eu destaco a frase do Kumba, que mencionou que Zouja sente falta dela. E por essas mensagens nas entrelinhas, eu acho que Pluribus é sim a melhor série do ano. E eu sei que vocês querem saber da teoria de como a mente coletiva vai tirar as células troncos da Carol, mas calma, porque a série tá te ensinando assim a ter paciência. Porque ao mesmo tempo que é irritante a gente ouvir toda aquela mensagem no telefone, e eu fico puto pela Carol, ela não pedir para encurtar ela, mas esse momento é algo mega engraçado. A maioria das séries não ficariam repetindo a mesma mensagem sempre, iam pensar que as pessoas não têm paciência para ficar ouvindo, né, a mesma coisa toda hora.
mas essa é a sensação que o Vince Gilligan quer despertar na gente. Ele quer nos colocar no lugar da Carol nesse mundo. Pluribus não é uma série com cortes, com edição pesada. Ela quer nos mostrar como é a vida real de verdade, né? As coisas não são instantâneas. Esses dias eu fiquei 20 minutos no telefone para tentar falar lá com o atendente da minha operadora, para no final ele me falar assim que eu tinha que ligar para um outro setor, sabe? Eu fiquei putaço. Então a série tem esses momentos, esses nuances da Carol, por exemplo, indo para Vegas, a câmera fica 8 segundos focado na porta, e isso no audiovisual é um tempo gigantesco, né? A Carol volta, vai lá limpar o pó branco, né, que é basicamente corpo triturado, e isso tá porque isso tá no chão da casa dela. Então, eu também acredito que essas partículas brancas tem algo a ver com a introdução da série, né? Que forma a palavra pluribus. Eu acho que tem essa conexão e tava na nossa cara o tempo todo. E são muitos momentos que o Vince Gilligan quer despertar na gente. Tem a dificuldade de dar partida no carro também, por exemplo. Enquanto alguém vai reclamar que isso é encheção de linguiça, eu já vejo por outro lado, que é o Vince Gilligan nos mostrando os momentos humanos que ainda existem no meio desse apocalipse. E por isso, estou amando Pluribus. E se você chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E caso você não faça, vai ter proteína de humano na tua próxima refeição. Em primeiro lugar, eu quero dar destaque para a cena que o Kumba, né, o senhor Las Vegas ali, começa a copiar a maneira que a Carol está montando o seu sanduichão ali do café da manhã. Aliás, me deu vontade, né, de comer uma torrada com abacate, ovo, bacon. Cara, que delícia essa mistura! Mas essa cena, ela é muito importante porque o nosso senhor Las Vegas, ele vai perceber que a mente coletiva, ela nunca mais vai apresentar uma situação inesperada. Ele nunca tinha visto essa misturança toda. Essa cena enfatiza a diferença da interação humana com a interação com a mente coletiva. Até no simples ato de comer, os humanos conseguem ser criativos. A gente tem capacidade de interagir de diversas maneiras. Essa cena valoriza a individualidade humana e isso é a sementinha sendo plantada ali para o senhor Las Vegas mudar de ideia, mudar de lado. Ele vai se cansar do teatrinho de Westworld e desse jeito eu quero voltar a falar da alimentação da mente coletiva, onde eles falaram muito sobre maçãs. E daí você vai se achar um gênio, vai dizer que pegou a referência da maçã, da Apple, né? Óbvio, mas calma, meu querido, o pensamento vai além disso, vem comigo. Porque o John Cena frisa que não pode pegar maçã da árvore, pois machucaria ali a árvore, mas ele pode pegar uma maçã que está caída. E aqui está a regra para a teoria dos óvulos. Aliás, acertei a teoria que eu disse lá pelo episódio 2 ou 3, que a mente coletiva iria achar um jeito de converter os imunes, mas não poderia por causa de ser algo invasivo. Então, ponto para o Nerdverso. E também mencionei aí semana passada que eles frisaram na frase que preferem ser vegetarianos, então a gente precisa ver os detalhes. Porque quando a Carol faz a ligação e diz que não autoriza a retirada das suas células-tronco, o que a mente coletiva responde? Não se preocupe, Carol, não iremos retirar nada do seu corpo. E esse do seu corpo é muito específico, meus queridos. Tudo que o Vince Gilligan apresenta é muito importante. No episódio da Noruega, a Carol fala que congelou seus óvulos e isso está fora do seu corpo, igual a metáfora da maçã. Para mexer nos óvulos congelados, a mente coletiva não precisa do consentimento da Carol. Logo, a mente coletiva não mentiu, mas omitiu, tá? E agora eu preciso de alguém da biologia aqui que me diga se é possível ou não criar um embrião a partir ali dos óvulos dela, né? Se as células troncos têm o mesmo DNA, né? No plano dessa mente coletiva de trazer a Carol para a colmeia, né? Resumindo, a mente coletiva falou que não vai tirar nenhuma célula tronco do corpo da Carol, mas não mencionou nada de um outro lugar, que é o óvulo. E já, né, que eu tô falando do tal vírus,
Depois de tudo que foi dito, realmente parece o que eu mencionei lá no episódio 1, né? Que é uma arma para exterminar a população de um planeta para uma possível invasão, mas eu acho que vai além, né? O vírus, ele infecta um planeta, domina os habitantes e vai sobrevivendo enquanto a fonte de alimento ela durar. E segundo o Sr. Las Vegas, temos aí uns 10, 15 anos de vida para essa mente coletiva na Terra, mas esse vírus, enquanto está sobrevivendo no planeta, ele deve sim transmitir uma mensagem pelo espaço, na esperança que um outro planeta capture o sinal, levando aí ao mesmo resultado que estamos vendo na Terra. Então, ele nasce, consome, passa o RNA e morre. É como se fosse uma gripe que tem um hospedeiro e continua existindo até encontrar o próximo hospedeiro e ir se replicando. Só que nesse caso, né, o corpo hospedeiro é um planeta inteiro. E antes de eu falar do paraguaio e de mais teorias, deixa eu aproveitar aqui para fazer um convite para vocês para participarem do Clube Nerdverso. Temos planos a partir de R$ 4,90. Vocês ajudam demais a gente aqui a manter o projeto aqui do canal. Talvez o maior prêmio é o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente conversa de filmes, séries do dia a dia, de teorias, de proteína de humanos. É um grupo muito legal, até o pessoal é show de bola. Todo mês tem sorteios de prêmios. Toda semana tem sorteios de ingressos de cinema para quem é do nível 2 ou superior. E o nome de quem faz parte do clube, de quem acredita no nosso projeto aí, sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser fazer parte do Clube Nerdverso, mas é a mesma coisa aí que se tornar membro do YouTube e lá vocês encontram todos os benefícios também. Bora falar do paraguaio e já quero falar dos pequenos detalhes que eu amo na série, porque quando ele começa a ver o vídeo da Carol, dá para ver os olhinhos dele olhando um pouquinho para baixo para acompanhar a legenda que a mente coletiva fez, e são esses pequenos detalhes que tornam Pluribus foda demais. Mas vamos falar primeiro do sinal do rádio no número 8613, né, onde a gente escuta repetidamente um padrão. 4 batidas e depois algo mais estático, até as próximas 4 batidas se repetirem e de novo ficar nesse ciclo. Isso é muito parecido com a sequência padrão de RNA que originou todo o esquema lá no episódio 1. Logo temos a teoria da conexão psíquica aqui. Esse sinal de rádio é o que mantém a mente coletiva unida. Talvez sem esse sinal não exista esse vínculo entre a colmeia. Talvez é assim que a Carol e o paraguaio podem trazer a individualidade para cada ser humano de volta, né? Bom, esse sinal vem da Terra e talvez se alguém se afastar demais do alcance, que deve ter uma escala ali mundial, né? Essa pessoa, se afastar, ela pode sair da mente coletiva e daí entramos em mais teorias, se ela pode ou não perder a memória, se ela perde o senso de si, e para isso vou trazer uma pesquisa rápida que fiz durante a semana. Aliás, do livro que a Carol escreveu, né, o Blood Song of Ícaro, que é o Canção Sangrenta de Ícaro, traduzindo aqui, que a Apple disponibilizou o primeiro capítulo para leitura. Procura na internet aí e leiam. Mas resumindo, tem uma doença que atinge a tripulação da Capitã Lucchese ali, né, Lucásia, e é agravada pelas luas gêmeas que brilham como luz esmeralda. Então a Lucásia vai em busca de uma cura, chega numa ilha, né, encontra uma caverna onde vive um curandeiro, e lá também encontra Raban, o seu antigo amor que Lucásia acreditava estar morto. Vamos lembrar que esse é o 4º livro da saga, tá? Só que quando a Lucásia pergunta ali pro Raban se é realmente ele, o Raban responde algo do tipo assim: sinto muito, você me confundiu com outra pessoa. Logo o Raban perdeu a memória. Ele não se lembra da Lucásia. Vamos lembrar agora que a série estabeleceu Zouja como a versão feminina do Raban. E as luas gêmeas que intensificam a doença no livro podem ser a metáfora do sinal de rádio, e a doença é o próprio RNA.
E como sabemos que existe uma cura que a mente coletiva se negou a dizer, e fazendo essa conexão aí, eu volto a dizer, eu acredito que dá para tirar assim, um indivíduo da mente coletiva, sim, mas eles precisam ir para um lugar muito longe, tipo uma caverna subterrânea, para não pegar o sinal que nem no livro da Carol. Mas isso vai desligar aí da mente coletiva e o indivíduo vai perder sua memória, a pessoa vai estar desorientada. Sabemos que até o final da temporada, a Carol e o paraguaio devem se encontrar, né? Talvez ele fale da frequência do rádio e a Carol vai usar o seu conhecimento de escritora para resolver, né? Ela mesma mencionou isso durante esse episódio, importante, que justamente por ser escritora, ela poderia ajudar a desenvolver uma ideia para salvar a humanidade da fome. Logo, a gente volta para a teoria que a Carol é a heroína mais improvável. Ela vai usar os seus livros, História de Lucázia e Rabã, para desvendar um mistério. Ela que sempre achou assim ser uma escritora medíocre por escrever essas histórias, vai ver que na verdade tem a chave de todo o mistério na sua escrita, na sua imaginação. Então, resumindo aqui de novo, o sinal de rádio é algo que mantém a mente coletiva conectada e quando alguém se afasta muito desse sinal, perde o vínculo com a conexão mental da colmeia. Mas ao fazer isso também perde a sua memória. E desse jeito a Carol vai levar a Zoja para uma caverna distante, igual Rabã, né? Igual como aconteceu no seu livro ali, e vai fazer ela se libertar do sinal, mas também perder a sua memória. E esse é o dilema moral que a série vai nos entregar. Salvar a população mundial, mas todos perdem a memória de quem são. Espero que não tenha ficado muito confuso na minha mente, fez sentido, tá? Mas, voltando pro paraguaio, adorei que, de novo, pareceu muito uma referência cômica ao James Bond, né? Ele se preparando, pegando um facão, pegando o carro, ali no final, o carro não ligando. Timing cômico perfeito, que é quebrado por uma cena, no mínimo, assustadora. A mãe do paraguaio surge das sombras, uma cena tirada de um filme de terror, e era ela que levava comida para ele todo dia. E justamente pelo paraguaio dizer que sua mãe era uma vaca, uma vadia, ele sabia que ela nunca faria aquele tipo de gentileza. O paraguaio não confiou na bondade da mente coletiva no segundo que ele ficou ali desconfiado. E digo mais, talvez o vírus não tenha entendido que essa mãe era horrível, já que todos são felizes e perfeitos nessa conexão, e tentou usar a imagem de uma mãe para acolher o paraguaio e falhou totalmente. E nisso entra mais uma teoria de conexão. O paraguaio e a Carol têm algo em comum. Os dois odeiam as suas mães, que são, pelo visto, pessoas escrotas. E talvez essa seja mais uma conexão da imunidade, tá? Mas para finalizar, coloquei no ChatGPT distância do Paraguai até Albuquerque, coloquei Assunção ali, né? E descobri que não existe uma estrada contínua, né? Ali entre a Colômbia e o Panamá tem um lugar chamado Darien Gap, que é nem conhecia, né? É uma região selvagem que não tem estradas. E para superar essa lacuna natural, precisa de um transporte ou por avião ou por barco. Logo, o ChatGPT diz que é impossível ir do Paraguai até Albuquerque de carro. E olha o nome do próximo episódio, A Lacuna. Na sinopse diz que o paraguaio inicia uma jornada perigosa para encontrar a Carol. Logo, eu não descarto que aconteça algum acidente e ele tenha que entrar em contato com a mente coletiva para chegar até Albuquerque, tá? Enfim, só para finalizar aqui, eu queria destacar que eu achei perfeita a fotografia da cena do banheiro, onde a nudez foi sempre evitada por alguém aparecendo na frente ou com aquelas bolhas de sabão. Vince Gilligan, você é um gênio. Mas comentem aí o que acharam do episódio, mandem as suas teorias, falem se concordam com as ideias que eu trouxe aqui para esse vídeo. De novo, desculpa pela demora, mas estava na CCXP. Não me abandonem semana que vem, tá? A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. É isso aí, gurizada. Tchau, tchau.